Presta atenção, mais ainda. Lembra do caso do policial penal Vitor Hugo, condenado a mais de 43 anos de prisão por vários crimes ocorridos em julho deste ano, de 2022? Você vai lembrar agora. Aí você vai relembrar. Aliás, eu vou pedir a Rogério Fernandes, ele vai relembrar pra gente desses casos aqui. Situação muito triste, invadiu residência. Meu Deus do céu. Rogério Fernandes, o que tem de novidade nesse caso? Qual é a atualização pra gente, Rogério? Boa tarde, meu amigo. Muito boa tarde, Analson. Boa tarde a todos ligados no Patrulha aqui na TV Ponta Negra. Pois é, a novidade é que essa decisão praticamente caiu. Ela foi anulada por uma instância superior e essa condenação não existe mais. Quem vai explicar para a gente é o Dr. Maximiliano Fernandes. Rogério Fernandes, Dr. Maximiliano Fernandes, a gente é da família aqui, brincadeira. Agora, antes disso, a gente vai ver uma matéria feita por Ranilson Oliveira e Elias Fernandes com relação à família de uma das vítimas. É um rapaz que foi assassinado pelo Vitor Hugo, que até então era policial penal. Vamos ver a reação da família, a repercussão desse caso. Depois a gente volta e tira essas dúvidas jurídicas aqui com o Dr. Maximiliano. Vamos ver a matéria. Isso é justo? Eu só quero isso como mãe. Que ele esteja preso. Não em regime fechado, nem aberto não, gente. Isso não é justo. Ele é um risco. Pra mim e pra sociedade. Não é louco? Então ele pode surtar a qualquer momento. As marcas daquela madrugada violenta ainda estão no corpo e na memória da Marjara Lopes. Eu vi um dia atrás do outro, tentando me erguer todos os dias. Você vê seu filho ser morto na sua frente, pedir socorro e você não poder socorrer porque você estava com alguém segurando seus cabelos, lhe arrastando você com um tiro na mão. Ela é mãe de João Vitor Queiroz Munay Dantas, de 21 anos, morto a tiros dentro da própria casa e diante da família. O crime aconteceu no dia 9 de julho de 2022, em Cidade Satélite, na zona sul de Natal. Naquela madrugada, a residência onde o jovem morava foi invadida pelo policial penal Vitor Hugo Souto Valença. O agente de segurança estava armado e, segundo a mãe da vítima, exigia a motocicleta que estava na garagem. Eu lembro que eu estava dormindo, às 2h30 da manhã, eu acordo com chutes na cozinha. Não sei nem quantos chutes ele deu para arrombar a porta da cozinha, só que ele não conseguiu. Eu achei que era um dos meus cachorros, porque ficavam fora e o pitbull dentro de casa. Aí eu acordei, me deu um estralo e fui lá para a telha da minha mãe. Minha mãe estava dormindo, nessa hora eu pergunto, mãe, o Zeus está aí? O Laio está aí? Ela faz, tá. Mas também não disse nada que tinha acontecido. Quando eu volto pro meu quarto, aí escuto uma carreira no terreiro. Aí foi de imediato, eu disse, tem alguém aqui. Quando eu acendo a luz do meu quarto, ele tá com a cabeça na minha janela. Eu quero essa moto. Eu passo, meu filho estava trabalhando, meu filho estava em casa, meu filho não estava na rua procurando, meu filho era um trabalhador. Meu filho era projetista de placa solar. Ele estava no quarto trabalhando, eu bato no quarto. Ele não atende porque ele trabalha com fones de ouvido. Eu dou um chute na porta, quem alerta é o pitbull. Ele, oi mãe, o que foi? Diz, filho, abre aqui, pelo amor de Deus, que tem um homem pedindo sua moto. Segundo a polícia, antes de assassinar o João, o policial penal executou o motorista de aplicativo Marcelo Cavalcante de Medeiros, de 27 anos, em frente ao terminal rodoviário em Cidade da Esperança, na zona oeste de Natal. Com o veículo da vítima, ele chegou à Cidade Satélite e matou o universitário. Em seguida, o suspeito seguiu até o Planalto, roubou outro carro e fugiu, levando uma caminhonete, mas acabou preso horas depois no estado de Pernambuco. Em setembro do ano passado, a Justiça Potiguar condenou o agente de segurança a 43 anos e 9 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de latrocínio consumado e tentado, além de roubo majorado pelo uso de arma de fogo. O policial também foi condenado à perda da função pública, mas na última terça-feira, os familiares das vítimas foram pegos de surpresa. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte anulou a decisão. No entendimento do TJ, o policial penal Vitor Hugo Souto Valença tem problemas mentais. No documento, os desembargadores afirmaram, abre aspas,
que o acusado era portador de transtorno esquizoafetivo e se encontrava inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos, fecha aspas. Mas a mãe de João Vitor, uma das vítimas do policial penal, discorda da decisão. Quando eu vi meu filho tinha se arrastado até o ateliê da minha mãe, eu olhou para ele e fez: moço, eu tô sentindo muita dor, mas deixa eu me levantar. Não faça mais nada com minha mãe não, que eu boto pela última vez essa moto para pegar. E foi o que meu filho fez. Botou a moto para pegar, quando ele subiu na moto, meu filho caiu. Eu achei que meu filho estava morto e eu comecei a gritar: me mate, você matou meu filho. Ele deu a coragem de pegar nos meus cabelos, abaixar até sentir a respiração do meu filho e dizer: ele tá vivo. Agora solte sua mão e levanta essa moto comigo, você não é aleijada. Então ele sabia o que estava fazendo. Aí agora ele é louco. Me diga, isso é justo? Eu tenho que aceitar, eu como mãe, enquanto ele tá rindo de mim, eu tô aqui, como mãe. 3 anos e 7 meses da morte do meu filho. Foi uma luta para esse braço conseguir estar hoje assim. Porque era por causa de amputação quando eu cheguei. É uma luta todos os dias eu acordar sem meu filho, porque era o homem da casa. Aí eu tenho que aceitar 3 em desembargador dizer que ele é ineputável. Apesar do agente de segurança ainda estar preso, a família de João Vitor teme que no momento em que o policial ganhar liberdade, possa fazer novas vítimas. E eu quero saber para onde ele vai, porque eu como mãe, não é que eu quero, é porque a justiça seja feita. Eu quero que ele, se ele é louco, lugar de louco é no manicômio, não solto. Porque não vai me garantir que uma tornozeleira eletrônica ele não venha me matar minha família ou alguém da sociedade. Fazer uma outra pessoa. Exatamente. Não é louco? Então louco tem que ficar na cadeia, não tem que ficar no manicômio. Essa criatura, monstro, veio aqui e roubou a paz de todos nós. Roubou a vida, porque a gente vive porque tem que viver. Mas não tem mais a alegria que tinha para viver. Bom, de volta aqui ao escritório do Dr. Maximiliano Fernandes, está aqui o laudo, que não foi aceito em primeira instância, mas que foi aceito em segunda instância. São 14 páginas. A gente agradece ao doutor aqui, advogado, doutor Maximiliano, por não ter fornecido. Ele é público, portanto não tem segredo de justiça. Doutor, o que aconteceu? A juíza daqui não poderia, já que foi um latrocínio, não foi a júri popular, o Vitor Hugo. O que a juíza poderia ter feito? Ter considerado, não considerar esse laudo, mas pedir um outro, contestar de outra forma. O fato dela ter negado e ter imputado a pena facilitou, de uma certa forma, para que lá na frente, em segunda instância, esse não foi aceito? Foi isso? Boa tarde. Isso, boa tarde a todos, boa tarde, Miqueias. Trata-se de um incidente de insanidade, né? Qualquer pessoa, quando há um acusado preso, tanto o juiz, o Ministério Público, a defesa, como familiar, pode requerer esse laudo. Então foi requerido pela defesa. O laudo, como mesmo você falou, tem 14 páginas, feito por 2 peritos, médicos psiquiatras do ITEP, que constataram que à época dos fatos ele não estava nas suas faculdades plenas mentais, ou seja, inimputável. Entretanto, a juíza, ela decidiu, ela tem essa autoridade de decidir contra o laudo, desconsiderando o laudo, considerando outras provas do processo como testemunhas, e condenou, certo? Cabia ao Ministério Público contestar esse laudo dentro da ação penal, como titular da ação penal, ou requerer um laudo complementar. Então, a defesa subiu o recurso de apelação e o Tribunal de Justiça, Câmara Criminal, através do seu relator, doutor desembargador Glauber Rego, foi unânime em reconhecer a inimputabilidade do acusado, artigo 26, determinando uma medida de segurança de internação, certo? E repito, o laudo foi feito por 2 peritos, médicos psiquiatras, oficiais do TJRN, do ITEP. Então,
o prazo de contestação desse laudo passou em primeira instância. Então, o Tribunal de Justiça reconheceu a inimputabilidade dele, fazendo a absolvição imprópria, determinando a medida de segurança de internação. Entretanto, desde 2023, o CNJ decidiu por fechar, né, os hospitais de custódia. Então, hoje, ele vai fazer uma medida ambulatorial de acompanhamento no CAPS. Muita gente questiona, inclusive, viu, Análise, quem está nos acompanhando, quem está chegando agora no Patrulha. Nós estamos falando do assunto do Vitor Hugo, que matou, acho que foi 2 pessoas, fugiu para Recife, onde estava a família dele, policial penal, e agora ele praticamente é absolvido por problemas mentais, segundo o laudo que foi aceito em segunda instância. Agora, se não tem mais Hospital de Custódia, decisão do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, a decisão vai ser de tratamento ambulatorial, e as pessoas que estão no ambulatório, de uma certa forma, correm algum risco, têm medo, porque acreditam que ele pode ter um problema mental, enfim. Como é que fica? Isso vai ser acompanhado, porque ele de fato está indo para lá? Isso, na realidade ele atualmente, né, não tem mais o porte de arma como ele tinha, e dentro do CAPS são várias pessoas com esse mesmo problema, né? A esquizofrenia, ele tem um tipo de esquizofrenia, o CID-1025, que traz alucinação, sintomas depressivos, mas vai fazer o acompanhamento devidamente medicado, né? Ele não vai estar em surto, então ele vai fazer esse acompanhamento. Eu acredito que não vai ter o risco que teve, porque ele já não pode mais portar arma, né? Ele tenha perdido o porte de arma, mas a grande pergunta que devemos fazer hoje como sociedade é ao Estado para saber como anda as nossas forças de segurança, porque como bem falou, ele era um servidor policial penal, um agente de segurança. Um agente de segurança que cuidava dos internos, dos presos. Que tinha problemas mentais. Mas que foi constatado no laudo que ele tinha problemas mentais. No momento do fato ali ele estava inimputável. Aí eu não conheço o processo a fundo para saber se ele já fazia um tratamento, tomava remédio, se na época ele não estava tomando, mas é importante que o Estado tome uma medida junto às nossas forças de segurança para estar trazendo essa proteção, fazer essa requalificação periodicamente, né, uma vez por ano, a cada 2 anos, para saber se nossos policiais, nossos agentes penais estão plenamente capazes. E ele vai ficar onde agora? Ele pode voltar, eu não sei se ele vai poder voltar às atividades, não tem como, porque não vai poder portar arma. Tem essas medidas para que ele possa passar pelo tratamento. Ele vai ficar aqui, ele não perdeu a função. Isso, sobre essa questão da função dele eu não tenho informação como vai ser procedido, mas eu acredito que como ele foi absolvido, ele não vai perder a função, possivelmente, como ele tem essa doença, vai se aposentar, né? Eu não sei como está esse processo administrativo junto à SEAP, mas nesse momento ele vai, se ele continuasse preso, não sei se ele está preso também, ele deve ganhar liberdade e fazer o acompanhamento junto ao CAPS. Esse acompanhamento também monitorado pela própria Justiça? Sim, vai ser monitorado também pela execução penal. Pois é, 43 anos. Agora, outro grande questionamento é o seguinte: ele matou uma pessoa na Zona Oeste, foi para o satélite, invadiu aquela casa que a gente mostrou agora há pouco aí na reportagem de Ranilson e de Elias, aí deixando a família inteira órfã, triste, organizou a fuga dele para Recife, fez uma pessoa de refém, mas ele não era até então, ele é um desequilibrado, um cara que tem um problema mental, que não pode ficar preso, né? É a decisão judicial, a gente respeita, existem laudos para isso, que mostram isso aí, mas essa articulação dele demonstrou que ele tinha um certo equilíbrio ou ele fez aleatoriamente, do seu ponto de vista? Olha, do meu ponto de vista, como jurista, eu tenho que acreditar no laudo médico, que são pessoas capacitadas tecnicamente para tanto. Então, assim, pela minha experiência de 11 anos na área criminal, a própria narrativa dos fatos em si comprova que ele estava com algum distúrbio, né? Porque as vítimas, elas não têm nenhuma ligação. Ele sai de um local, vai para outro, depois para outro e termina em Recife. Então, é uma atitude muito atípica de, por exemplo, um assaltante que segue uma rota e faz um assalto aqui, faz ali e é parado pela polícia, né? Ele foi fazendo várias situações desconexas e termina em Recife. Então, eu acredito que o laudo representa bem a situação que ele estava naquele momento, mentalmente. Né? Só para a gente fechar, doutor Maximiliano, pela sua experiência, ele já constatou isso, advogado atuante na área criminal, ele não vai precisar usar a tornozeleira, ele é absolvido. Isso, é uma absolvição imprópria. Ele
é condenada a uma medida de segurança, que seria a internação no hospital de custódia. Entretanto, devido à orientação do CNJ de 2023, hoje ele vai cumprir uma medida de segurança ambulatorial, que é fazer o tratamento junto ao CAPS. Nós, inclusive, já questionamos com ele, com o doutor Maximiliano Fernandes, que ele não vai perder o cargo se ele não é condenado, se ele for absolvido, obviamente. Não sei como o Estado vai encaixá-lo exatamente nesse ponto, se no administrativo, se ele tem condição psicológica de permanecer, ou você vai ser compulsoriamente aposentado. Doutor Maximiliano, muito obrigado, prazer conhecer o amigo, parabéns pelo trabalho, pela atuação na área criminalista. Análise, é essa a questão, ouvimos sempre os dois lados, colocando, tá? Se o advogado, é claro, você deve colocar isso também, do Vitor Hugo, quiser também, o espaço está sempre aberto, e a gente volta com você, Análise. Ok, Rogério, muito obrigado. O advogado falou à luz da lei, né? Explicando, gente, porque tem uma lei, existe a lei. Essa lei é cumprida, tudo é muito analisado. Tem os laudos que foram apresentados, né? Tem o laudo de toda uma equipe de médicos, toda uma equipe, um laudo que foi apresentado em relação a esse caso aqui, de ser absolvido, de cair por terra essa condenação. Então existe toda uma estrutura, né, da justiça, da medicina, mas eu jogo no meio de tudo isso uma conjunção adversativa. Mas eu sinto a dor, me compadeço, me solidarizo à mãe da vítima. A mãe da vítima, a avó da vítima, o pai da vítima. Porque a história que ela conta aqui, eu vou ser muito sincero a você que está assistindo o Patrulha nesta quinta-feira. É a história de uma mulher que estava dentro da sua casa, estava descansando, seu filho trabalhando na madrugada, ela bate a porta, bate na porta, o filho estava com fone, trabalhando nos projetos. Que foi, mãe? Meu filho, abre a porta, tem um homem na casa e ele quer levar a moto. E este homem, que eu estou falando aqui para vocês agora, que caiu por terra a condenação dele, agora está livre. Foi apresentado o laudo? Foi. Mas é este homem que entrou, que bateu, a mãe bateu na porta, filho, tem um homem na casa, filho. Ele quer levar a moto, filho. E esse homem sofreu tiro, sofreu disparo de arma de fogo, e mesmo quando estava no chão, este homem que você está vendo, que caiu por terra a condenação dele, foi o homem que chegou e disse, você vai matar meu filho, não faça isso não. Ele disse, tá não. Ele está respirando, mas respirou por poucos segundos. Justiça brasileira. Respirou por poucos segundos, a sua vida foi ceifada quando ele estava trabalhando, quando a mãe estava dormindo. E aí quando a gente se coloca nessa situação, você que mora em casa, em apartamento, se deparar diante de um problema como esse, mesmo entendendo a lei, mesmo entendendo os laudos, mas eu estou do lado da senhora que perdeu o seu filho, da vovó que perdeu o seu neto, que não tem mais sossego, não tem mais paz e perdeu parte do seu corpo, vamos assim dizer, o seu braço. Infelizmente, é triste isso, é triste.